Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de dicas. Na semana passada eu atendi um cliente meu, na verdade um amigo de muito tempo atrás, um grande amigo meu, que ele estava com um medo muito grande de fazer uma movimentação no que ele já tinha de investimento, porque ele tinha um investimento que ele construiu ao longo de muitos anos numa agência bancária. E ele estava com muito receio de transferir o recurso que ele tem nessa agência bancária para um fundo de investimento de uma gestora independente, porque ele nunca tinha escutado falar dessa gestora, né? Então é normal mesmo ficar com esse receio, porque no mercado financeiro o que acontece? Existem muitas pessoas, muitas empresas que investem muito em publicidade, né? E, por exemplo, os bancos comerciais, eles estão em cada esquina, patrocinam todos os eventos de esporte, todos os eventos de cultura, e acaba que a marca tem uma força de marca muito forte, e acaba a gente tendo uma impressão de que outras empresas não tenham credibilidade ou possam se confiar, né? Então, ele estava com essa dúvida: pô, Bruno, será que eu tiro meu dinheiro desse banco e vou para essa gestora independente? E aí a gente apresentei para ele alguns relatórios, algumas expectativas de retorno que ele teria numa casa especializada e o retorno que ele estava tendo, o histórico do que ele poderia ter tido e o que ele teve até aquela ocasião. Então, que realmente ele poderia ter um potencial de crescimento patrimonial bem melhor aproveitado se ele tivesse tendo uma orientação melhor e fundos de investimento com estratégias melhores, mais alinhadas ao perfil dele, que seria uma estratégia para longo prazo. E aí, com essa dúvida toda, é complicado. Como é que você prova para um cliente que aquela empresa ali ela tem credibilidade e pode se confiar? Então, o que eu apresentei para ele e ele acabou depois confiando e fazendo e hoje está muito satisfeito, é o que eu posso apresentar para vocês. O que acontece, gente? No mercado financeiro, para todo mundo então que tem receio de sair de uma agência bancária para procurar empresas mais especializadas em dar atendimento de gestão patrimonial, de gestão de investimentos, mas fica com um pouco de receio. E eu acho que esse receio ele é sadio, tá? E convém que seja assim. Não dá para a gente sair confiando em todo mundo às cegas, não, tá? Então vamos lá. Existem algumas empresas no mercado financeiro que elas são chamadas de classificadoras de risco, tá? Você já deve ter escutado falar o seguinte: o Brasil caiu um grau de risco. Caiu como? Quem falou que caiu, né? Então o que acontece? Existem empresas centenárias que têm uma credibilidade imensa no mercado financeiro, ou seja, todos os bancos, todas as gestoras, todo mundo leva em consideração o que essas empresas falam, tá? O que essas empresas fazem? Elas basicamente elas entram dentro de uma estrutura, de uma empresa, e avalia qual que é a credibilidade que aquela empresa tem e qual que é a capacidade daquela empresa de honrar os compromissos dela, tá? Porque uma coisa é ter uma boa credibilidade porque é uma empresa que nunca teve problemas de dar cana em ninguém. Agora, e dali para frente? Como é que está a saúde financeira daquela empresa? Ela vai honrar, não vai honrar? E uma das empresas mais famosas para dar esse testemunho, vamos dizer assim, um testemunho de terceiro, né, seria uma empresa que chama Moody's e a outra que chama Standard & Poor's. Então, essas duas empresas, o trabalho dela no mercado financeiro é o quê? É avaliar quem tem credibilidade e quem é bom de serviço. Então, dito isso, o que acontece? Essas empresas também elas fazem um outro trabalho que é a avaliação de qualidade de gestão. E isso é muito interessante, porque é o seguinte: o mercado financeiro, às vezes, ele se apresenta como uma fachada. Você vai numa agência bancária, às vezes, que te paga um expresso, tem uma agência mais bonita, dá a impressão que aquela empresa é mais sólida. Mas isso pode ser uma maquiagem, a gente não consegue saber o que está por trás nos bastidores, qual que é a qualidade daquela empresa, a gente não vai conseguir saber, né? Agora, o que acontece? Uma Moody's e Standard & Poor's, elas fazem um trabalho para saber minúcias daquele negócio. Então, uma gestora de investimentos, ela que tem um selo de uma Moody's ou de uma Standard & Poor's, o que acontece? Essas empresas é como se fosse uma auditoria que entra lá dentro e faz um pente fino. Faz pente fino em mínimos detalhes. Exemplo, a gente não para pensar que uma gestora, ela compra e vende ativos o dia inteiro. Se acaba a luz daquele prédio, ela vai conseguir vender ativos? Se o gestor, a pessoa que toma as decisões, teve um problema de saúde e não pôde comparecer no momento de comprar ou de vender um ativo, o que acontece com aquele fundo? Ele vai bem? Ele vai mal?
Então, como que é o plano de contingência? Como que é a distribuição hierárquica? Como que é feita a tomada de decisão? Como que é feito o critério de acompanhar a política de investimento definida ali junto com o investidor? Então, são vários critérios que elas levam em consideração. É capacidade em vários aspectos de intelectual, capacidade de cumprir, vamos resumir, capacidade de cumprir comprometido, é isso, na atividade não agora é mais de dívida, mas sim de qualidade de fazer uma gestão de investimentos. Então, o que eu sugiro? Está com dúvida? Procura uma gestora então que tenha um selo de qualidade desse. Né? Se tem dificuldade de confiar em quem você não conhece, confie então em quem uma empresa dessa qualidade conhece e dá testemunho, que aí você vai pelo testemunho dessas empresas, que é a Standard & Poor's e a Moody's. E dentro dessas classificadoras, elas colocam níveis diferentes de credibilidade, e aí eu acho isso muito importante também ser avaliado. Por quê? O retorno dos investimentos, às vezes, normalmente o investidor ele fica comparando o retorno passado do investimento, vamos dizer assim. Mas quem garante que aquela empresa ela tem um critério de seguir as normas, de ter um plano de contingência, ou seja, de que aquele retorno vai ser consistente a longo prazo? Quem garante que você vai poder pôr a cabeça no travesseiro, dormir e no dia seguinte você acordar e não ter surpresa alguma, vamos dizer assim, né? Então, a Standard & Poor's e a Moody's, elas entram nessas minúcias e elas dão um selo de qualidade de gestão. Então, uma empresa, quanto maior o selo dela de qualidade de gestão, mais tranquilidade você pode ter de que você pode dormir, que amanhã você acorda, vai estar tudo em ordem, vai estar tudo no lugar. Então, eu acho isso muito mais importante do que, às vezes, aquele fundo que deu uma rentabilidade altíssima no ano passado. Tá bom, todo mundo está procurando rentabilidade, mas eu acho que antes de procurar rentabilidade, a gente procura paz de espírito. Então, a gente procura primeiro aquela empresa que cumpre o que promete. Uma vez que ela tem credibilidade para entregar o que ela promete, aí a gente vai escolher aquela que tem apresentado bons resultados, e também isso entra na análise. A Standard & Poor's e a Moody's só premiam se a empresa realmente entrega resultado com aquilo que é prometido. Então, é um pouco de descanso, né? Vamos dizer assim, eu acho que você não pode confiar ninguém pode confiar numa orientação, às vezes, de um assessor de investimento, em quem confiar. Um planejador financeiro não pode falar em quem você deve confiar. Agora, a Standard & Poor's e a Moody's, elas podem falar em qual gestora você pode confiar. Elas têm credibilidade para falar isso. Então, se você seguir a orientação delas, a probabilidade de você ter um retorno maior e mais tranquilidade, mais segurança ao longo do tempo vai ser maior. Espero que essa dica tenha ajudado. Se você gostou e acredita que pode também ser útil para seus amigos, para os seus parentes e colegas, compartilhe o vídeo. Um forte abraço.